Olá pessoal, aqui é Wagner Camacho. A gente vai hoje trabalhar instrumentalização e essas coisas e tal. Tá? Antes de tudo, a gente precisa saber dos nossos instrumentos, né? O que a gente vai precisar para desenhar e tudo isso. Tá? Os objetivos basicamente é conhecer os instrumentos de desenho e sua forma correta de uso. Né? A gente também vai dar um tapinha na formatar o papel para o desenho. Tá? Para isso a gente precisa de bons instrumentos. Não adianta só eu saber, eu preciso ter instrumentos adequados também. Tá? Só que também não adianta eu ter instrumentos adequados e não saber utilizar os instrumentos adequados. Tá? Beleza. Uma das primeiras coisas que a gente vai ver são os grafites. Tá? A gente tem grafite 03, a gente tem grafite 07, a gente tem grafite 05, 09, tá? Todos eles é interessante você trabalhar. A câmera não sei se vai mostrar, tá? Olha só, eu tenho o 2B, eu tenho o HB e eu tenho esse aqui é o H. O H ele é o mais duro e o B é o mais mole, tá? E o HB seria a mistura dos dois, certo? Depende do papel que tu vai desenhar, tá? Depende do papel que tu vai desenhar. Geralmente a gente opta pelos grafites mais macios, né? Ou seja, os que tem B, né? 2B, HB ou simplesmente B. Esses geralmente são os que a gente escolhe para desenhar. Nós também temos a lapiseira 03. Câmera, tá me ajudando muito. A gente tem a lapiseira 03 para traçar traços finos e linhas de construção. A gente tem a 05, traços médios para fino. Né? A gente tem a 07, traços médios. E a gente tem a 09, traços grossos. Tá? O importante dessas lapiseiras é que você vai precisa ser ou Pentel ou variação da Pentel, porque nós precisamos dessa ponta metálica que tem aqui, porque é nela que a gente vai encostar no nosso apoio e trabalhar e fazer a reta, né? Sem ele eu fico sem noção, eu não tenho referência. Por exemplo, no caso eu não estou com nenhuma outra lapiseira aqui perto, mas eu vou usar, por exemplo, a caneta. Né? Na caneta, eu não tenho apoio necessariamente, então não tem como eu ter uma precisão. Eu diminuo minha precisão. Tá? Então, vamos lá. Tá? As minhas lapiseiras, certo? Eu preciso também de uma borracha para desenho. Tá? Essa borracha de desenho, as melhores, elas na papelaria tu encontra referenciado que ela é para desenho. As melhores geralmente são as que soltam mais fumaça, mais pozinho, tá? Só que aí para isso você precisa ter o bigode. Bigode vai ser tipo uma escova de dente, eu não tenho aqui um pincel, né, bem grande, de crina de cavalo, que serve para você passar e limpar a tua folha. Porque se você passar a mão, ali tem pó de grafite e vai borrar. Não é isso que tu quer. Certo? A gente também precisa de escalímetro. Tá? A gente vai utilizar o escalímetro número 1 na maioria das vezes. Pode ser o grande ou pode ser o pequenininho. A diferença entre os dois é tamanho. Tá? E o pequenininho ele é mais prático, mas não dá para medir muita coisa, né? Desenho grande. O maior, ele dá para medir coisas grandes, mas é meio trambolhão. Ele vai vir com a escala 1 para 125, 1 para 100, 1 para 75, 1 para 50, 1 para 25 e 1 para 20. Tá? E é uma tensão redobrada. O escalímetro não é utilizado para traçar reta, tá? Porque eu tenho essas numerações em alto relevo. Seu desenho vai ficar todo onduladinho, tá?
E também o escalímetro não é feito para passar o estilete, tá? Senão você lapida o seu escalímetro e você vai ter uma impressão. O escalímetro é usado somente para medição, tá? Enquanto isso, que o escalímetro é usado para medição, nós temos os esquadros. Só um minuto, deixa eu tirar do plástico aqui. Nós temos os esquadros. Então, deixa eu deixar no plástico para a gente ver melhor. Tá? Eu tenho o de 30 e 60 graus. E eu tenho o de 45 graus. Certo? Eu tenho diversos tamanhos. Esses pequenos são da mesma funcionalidade do meu escalímetro pequeno, tá? Praticidade. A numeração desse aqui é 2516, tá? E a numeração desse aqui é 2616. Um parzinho muito bom, vai ser os principais que eu vou usar nessas aulas. Nós também temos os esquadros um pouco maior, tá? Esses a gente usa para desenhos, para mais desenhos no dia a dia, né? Porque ele é maior, ele é meio termo, tá? Aqui. Tem esses dois, né? A numeração desse aqui é 2632, enquanto desse aqui é 2532, tá? Sempre eles vão ter o mesmo tamanho do seu lado maior, tá? Tá? Certo? Beleza. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Na verdade não é do seu lado maior, não. Tá? Ó. Não está cabendo direito, mas confie em mim. Um dos lados dele é igual. E eu tenho os gigantescos, tá? Eles são úteis? São também. Principalmente para você fazer a margem, tá? Eles são bem grandes, são bem chato de carregar para um lado e para o outro, sendo que esse aqui a numeração é 2550 e a numeração desse aqui é 2650. Muito cuidado para o seu esquadro não cair no chão, porque quando ele cai de ponta e amassa essas pontinhas, e quando você fizer o encaixe vai ficar uma saliência aqui, vai ficar uma barriga, tá? Muito cuidado também, nem na lapiseira caiu aqui, porque as lapiseiras caem, elas caem de ponta. Se entortar esse ferro, o seu grafite vai parar de sair, você vai ter que comprar, não sei se encontra uma peça dessa aqui separada, ou você vai ter que comprar uma lapiseira inteira só por conta dessa peça, tá? Tá, beleza. Outra coisa que a gente precisa é de um compasso, certo? Eu tenho aqui meu compasso 9000, pode ser 9001. Ah, mas o meu, a pontinha dele é diferente. Beleza, porque eu troquei a pontinha, ela tá aqui, a ponta seca, tá? Eu só troquei ela, para fazer aqui, coloquei a ponta seca aqui, certo? Porque eu gosto mais dessa aqui, essa dobradinha, tá? Eu também tenho esse, que ele vai poder colocar outros elementos, como uma caneta para desenhar melhor aqui para vocês visualizarem, tá? Porque o papel é branco, tá? Eu posso trocar a minha ponta aqui. Esse é o 9001. Eu tenho um extensor, né? Ele é muito bom, certo? Beleza. Só lembrando que isso aqui
Ah, beleza, ele é bonitinho. Isso aqui não é um instrumento de precisão, tá, pessoal? Arruma a câmera. Isso aqui não é um instrumento de precisão, tá? Eu preciso ter precisão nos meus desenhos. Isso aqui é um compasso, beleza, mas ele é meio instável. Há uma outra coisa. O meu grafite, ele sempre tem que estar afiado, tá? E para eu afiar ele, eu pego uma lixa de unha e afio ele. Essa câmera tá maravilhosa. E afio ele, tá? Aí eu vou ter uma pontinha do meu grafite. Eu vou trabalhar também com a régua paralela. No caso eu não tenho aqui, tá? Vou trabalhar só com jogo de esquadro. Régua paralela serve para traçar linhas paralelas, o próprio nome diz, sem sombra de dúvidas, tá? E eu vou sempre fazer um jogo de esquadros com a régua paralela. E os meus esquadros, eu vou deslizar eles, dependendo do ângulo que eu quiser, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 30 mais 45, total 75, certo? Opa. Eu tenho 60 mais 45, total 105. Aqui eu tenho, se eu tivesse uma reta aqui, o que me sobra aqui em cima é 15 graus. Aqui. Esse ângulo que forma aqui, 135. E por aí vai. Você vai fazendo as variações, você desliza os esquadros e você vai conseguir os resultados que tu quer, certo? Uma outra coisa que é importante, que a gente vai precisar, deixa aqui no cantinho, tá? Comentando só para finalizar sobre os esquadros, esquadro não serve para fazer medição, ele serve para fazer desenho. Então eu não quero esse esquadro com números, eles não me servem, tá? Não precisa comprar ele. Eu preciso de uma fita crepe, tá? A qual eu vou fixar primeiro no lado superior esquerdo, nesse sentido assim. Por que nesse sentido? Quando eu for tirar, eu vou estar tirando de dentro do papel, tá? E ele não vai querer rasgar. Se tiver no outro sentido, eu vou estar saindo de fora do papel, no outro sentido, eu vou estar saindo de fora do papel, e ele vai poder querer rasgar quando ele soltar da prancheta para o papel. Aí. Então eu sempre vou travar ele assim, canto esquerdo superior, canto direito inferior, canto superior direito, canto inferior esquerdo, tá? Sempre você vai fazendo um X para fazer a cola da fita crepe, tá? Uma outra coisa que eu vou precisar vai ser uma flanela, tá? Vou pegar uma flanelinha aqui. Eu preciso de uma flanelinha. Cuidado com essas flanelas de cor, porque elas podem pigmentar teu papel, teu desenho, tá? Então sempre tenha certeza de que ela não vai manchar o teu desenho, ok? As folhas, tá? O tamanho das folhas. No caso, essa daqui é uma A3, certo? Ela seria, deixa eu pegar uma 4 aqui. Aqui uma 4, tá? Ela seria o dobro da A4, tá?
Depois eu tenho uma A2, que seria o dobro da A3. Depois eu teria uma A1, que seria o dobro da A2. Depois eu teria uma A0, que seria o dobro da A1. Se eu pegar uma A4 e dividir no meio, eu vou ter uma A5. E por aí se segue, seria como se fossem as divisões. Certo? Questão das pranchas. Tá? Eu preciso fazer um carimbo. Toda entrega, eu estou aprendendo arquitetura, toda entrega, arquitetura ou engenharia, projeto que eu estou aprendendo, toda entrega eu preciso ter carimbo, certo? O carimbo, na A3 e A4, a gente adota por padrão a superior, a inferior e a direita, a gente adota 7 milímetros. A A2, a A1 e a A0, quer dizer, A2, A3 e A4 a gente adota 7 milímetros. A A0 e a A1 a gente adota 10 milímetros, geralmente. Tá? Tendo a tolerância de 10 milímetros em algumas ocasiões, converse com o teu professor, porque é mais fácil, principalmente nos primeiros desenhos que tu está aprendendo, fazer a marcação de 10 milímetros do que 7, né? Mas depende do teu professor. Já a minha margem esquerda, ela vai ser 2,5 para sempre. Sempre 2,5. Por quê? Se eu vier aqui fizer 2,5, quando eu fizer a dobra, eu vou ter uma parte onde que eu vou passar, vou perfurar, eu vou grampear, e isso vai servir como se fosse uma aba para você poder colocar num fichário, num caderno, sei lá, coisa do tipo. Certo? Então aqui essa vai sempre ser maior. Tá? O seu carimbo sempre vai preencher o tamanho de uma A4. Tá? Na folha na A4 eu vou ter aqui 2,5. Tá? Vamos supor. Tá? Eu vou ter 2,5 do lado de cá, no caso 7 do lado de cá, 7 do lado de cá, 7 do lado de cá. Tá? Meu carimbo vai ser preenchimento disso tudo. Tá? Aí aqui eu vou escrever em caligrafia técnica as informações e a numeração da minha prancha. Tá? Já numa A3, eu vou ter esse A9. Que eu estou super desconfortável, por exemplo. Aqui eu vou ter 2,5, aqui eu vou ter 7, aqui eu vou ter 7, aqui eu vou ter 7. Certo? Daí o meu carimbo, ele vai ocupar uma parte da minha folha, tá? Sendo que até o início da folha eu vou ter um total de 18,5. A altura, tanto na A4 quanto na A3, pode variar de acordo com as informações. Aí tu consulta o seu professor para saber qual modelo que ele está passando, tá? Eu tenho 18,5 aqui. Essa lateralzinha aqui, ó, ela vai tocar a minha margem aqui. Eu vou ter uma outra dobradura aqui a 13 centímetros. Tá? Ou seja, eu vou fazer uma marcação, vou pegar o escalímetro, dá 1 para 100, meço, 18,5, fiz a marcação, meço, 13, fiz uma marcação. Daí eu vou pegar, vou dobrar aqui, vou dobrar aqui. Nisso eu vou ter esse efeito aqui, tá? 18,5 de um lado, 13 do outro. Porque aí meu carimbo, ele vai estar escrito, vai ter as informações aqui,
E o desenho está aqui na minha planta, sei lá, o que for. Certo? Eu preciso dar uma olhada na questão da minha caligrafia técnica, tá? E eu tenho diversos tipos de linha para representar cada coisa que a gente vai vendo ao longo do desenho, das aulas. Se essa câmera me ajudar. Então ficamos por aqui e até a próxima.